Espera o pessoal entrar, não? Começou. Bom dia! Você que está chegando aí para nos assistir, para acompanhar essa live, seja muito bem-vindo. Nós vamos cantar um louvor agora e depois do louvor nós vamos compartilhar a lição do livro, né? Nosso segundo dia de jejum. Quantos estão de jejum aqui? Amém. Quantos estão mesmo de jejum, né? Amém, né? Glória a Deus por isso. Então nós vamos fazer a nossa segunda ministração, nossa segunda lição do livro, mas antes nós vamos cantar uma música. Amém? Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Tá ok? Tá transmitindo? Beleza? Pode desligar o som então. Aleluia. Quantos estão felizes nessa manhã? Amém. Amém? Queria que você, né, de fato cresce. Que o Senhor, Ele ouve orações. Amém? Tudo que a gente se dispõe a fazer, que é novo, né, dá um pouco de trabalho. Nós estamos apanhando um pouquinho desse negócio de internet, viu? Desse negócio de live, de Instagram. Porque o nosso intuito é estar com vocês aqui, mas também é levar para aqueles que estão longe, né? Porque quem está longe, você tem a oportunidade de estar aqui todos os dias conosco. Mas às vezes quem está longe não tem oportunidade, né? Então, quero compartilhar um testemunho de algo que aconteceu ontem, né? Uma pessoa entrou, né? E viu, né? Me viu lá, falou: o que o Neto está fazendo essa hora da manhã, né? Online, ao vivo, né? E aí ela estava contando para minha esposa que ela começou a assistir a live e foi tocada por Deus. Ela está passando por um problema, por uma dificuldade, né, na vida dela, mas ela sentiu o toque do Senhor. Ligou para minha esposa chorando, né? Ou passou um áudio chorando, alguma coisa assim, e dizendo que recebeu da parte de Deus, né? Então já valeu o dia ontem, né? Já valeu o dia ontem. Então, assente-se, por favor. Você que está aqui pode se assentar. Nós vamos compartilhar a lição do livro, mas antes de compartilhar a lição do livro, eu quero dizer para você que esse é o ano da aceleração. Amém? Amém? Quantos creem de fato que Deus vai acelerar as coisas na sua vida? Amém? Amém? Você precisa crer, você precisa confiar e acreditar que Deus é um Deus que ouve a oração. Quando nós oramos, Ele ouve a nossa oração. Sabe? E isso precisa estar permeado na sua vida, isso precisa estar latente no seu ser, né? Eu tenho sido alguém que tem recebido muito da parte do Senhor por causa da oração, sabe? Pastor Luiz fala que Deus escolheu agir na terra através do homem, e o meio pelo qual Deus age é a oração. É a oração. Então quando você ora, Deus faz. Quando você ora, Deus trabalha. Quando você ora, Deus opera, né? Ontem também aconteceu algo extraordinário. Eu achei que foi algo extraordinário. Nós estávamos ontem na sala de reunião por volta de umas 10 horas da manhã, 9, 10 horas da manhã, né? E estávamos atendendo um representante e de repente, né, nós escutamos algumas pessoas orando muito alto, né? Muito alto e um barulho e normalmente, né, as orações, canta parabéns, a gente escuta da sala de reunião, mas não tanto quanto ontem, né? E aí ainda ficamos sem entender o que estava acontecendo. Falei: meu Deus, aconteceu alguma coisa, né? Alguma coisa aconteceu. E comecei a ficar preocupado, né? Com aquilo, com aquele barulho, com aquela oração e aquele negócio estava intenso, né? E aí eu falei para o Josué: vai lá ver o que aconteceu, né? Eu percebi que era lá na sala da Cláudia, na sala da minha esposa, né? Falei para o Josué: vai lá ver o que aconteceu, né? E aí o Josué foi, não voltou, e eu fiquei preocupado também, né? Fiquei tão curioso que eu falei: vou lá ver, né? E dei um jeito de sair para ir lá ver. Deixa eu contar para vocês. Nós temos uma funcionária em Caldas Novas, que ela ganhou neném, depois ela perdeu o neném, né? Depois de nascido, o neném faleceu. E em Campinas nós temos uma outra funcionária também, que há um mês atrás, um mês e pouco atrás, 2 meses, também teve uma bebê, né? E essa bebê depois faleceu, né? E nós temos um outro funcionário, né? 2 funcionários na verdade, tanto o pai quanto a mãe trabalham conosco em Campinas, né? E eles tiveram um bebê semana passada. E a bebê nasceu pequena, né? Não pegou peso, não tinha tanto peso, acho que nasceu com 2 quilos e alguma coisinha, bem pequenininha. E ontem eles levaram na pediatra, né, para poder fazer a consulta depois de uma semana. E quando chegaram na pediatra,
a pediatra já se assustou com o peso da neném. Ela não tinha ganhado peso durante a semana que ela foi em casa. Né? E já deu logo para eles uma ordem de internar a criança. Né? Vamos internar a criança que ela está perdendo peso. E eles se desesperaram e começaram a chorar. Né? E ele ligou para minha esposa, né? Chorando e falando dessa situação. Né? E a minha esposa falou, olha, nós vamos orar. Creia que nós vamos orar. E ela reuniu o pessoal do escritório, está aqui, né? A Gabi, quem mais? Cadê a Bruna? Não está aqui? A Bruna não chegou ainda, né? A Sueli, cadê a Sueli? A Sueli está lá também, né? Então, assim, elas oraram, né? E elas levantaram um clamor de oração. E eles, de fato, oraram e, assim, foi algo tão intenso que assustou a gente. Imagina o inferno. Né? Nós que estávamos lá na sala de reunião, que é longe. E eu fiquei assustado, pensei que aconteceu alguma coisa, né? Morreu alguém, aconteceu alguma coisa. Mas elas oraram com intensidade. E aí eu fui lá, né? Curioso, Josué foi, não voltou, e eu fui, perguntei o que está acontecendo. Tá tudo normal, já tinham terminado de orar, tá tudo normal, como se nada tivesse acontecido, né? E eu perguntei o que houve. Aí ela contou para mim, né? Que tinha orado pela bebê do Ítalo e da Laís, né? E eles saíram dali e foram para o pronto-socorro para internar a neném, né? E quando eles chegaram no pronto-socorro para internar a neném, né? O diagnóstico já era outro. O diagnóstico já era outro. A médica falou, não precisa internar, vocês vão voltar para casa, a bebê vai ganhar peso. Então eu vejo como um milagre, sabe? Eu vejo como um milagre. Nós somos pela vida. Nós somos pela vida. Enquanto tem vida, há esperança. Enquanto tem vida, você precisa orar. Você precisa crer que Deus vai fazer. Meu pai, antes de falecer, meu pai ficou internado uns 3 meses no hospital. Né? Mais ou menos uns 3 meses, 2 meses e pouco, 3 meses. Né? E chegou a ser entubado, isso foi em 2019, né? Não tinha, nem sabia que era ser entubado, era tão pouco, né? Chegou a ser entubado, foi para UTI, ficou entubado muito tempo, depois extubaram ele, né? E assim, alguns momentos parecia que ele ia partir, mas nós estávamos crendo, né? Crendo na cura. Enquanto ele tinha vida, nós estávamos crendo na cura. E ele chegou aí para casa, recebeu alta, foi para casa, ficou 1 ou 2 dias em casa e depois ele faleceu. Mas enquanto ele tinha vida, nós estávamos orando, sabe? Enquanto há vida, há esperança. Davi, né, quando ele pecou contra Deus, né, caindo em adultério com Betseba, e ela ficou grávida, né, e a criança nasceu, né, e o Senhor permitiu que aquela criança morresse. Enquanto a criança, era costume do povo, né, lamentar quando a criança estava, né, morta. Enquanto a criança está viva, está tudo tranquilo, mas quando está morta, chorar, né, fazer um lamento por alguns dias. Davi fez o contrário. Enquanto a criança estava viva, estava doente, ele foi jejuar. Ele jejuou, não comeu, orou, para que Deus desse vida para a criança. Davi foi um homem extraordinário. Foi um homem que recebeu da graça no tempo da lei. Né? Então, enquanto a criança estava viva, ele estava ali orando, intercedendo pela criança. Quando a criança morreu, ele se levantou, tomou banho e foi comer. E as pessoas não entenderam, falaram, como assim, Davi? Né? Agora que você deveria lamentar, prantear, ele falou, enquanto a criança tinha vida, eu tinha esperança que Deus poderia curá-la. Mas agora que ela já se foi, o que eu posso fazer? Né? Então eu quero motivar você, quero dizer para você que creia, há poder na oração. Quando nós oramos, Deus pode intervir. Quando nós oramos, Deus pode entrar na história. Deus pode entrar na equação quando você ora. Quando você ora, a coisa pode ser mudada. A história pode ser reescrita. Né? Eu costumo dizer que só é o final quando Deus coloca o ponto final. Enquanto Deus não coloca o ponto final, ainda não é o fim. Ainda não é o fim. Ainda tem história para ser escrita. Amém? Então creia, nesses 21 dias de jejum, Deus pode reescrever a sua história. Basta você orar. Basta você crer que esse é o ano da aceleração. Se você crer, confiar, acreditar e concordar em oração que você vai ser acelerado, você pode ter certeza, Deus vai acelerar as coisas na sua vida. Amém? Abra seu livro, aí no 2º dia, na página 15. A promessa da aceleração. Promessa da aceleração. Frequentemente, damos um tema profético ao ano. Creio que precisamos entender o que o Senhor está fazendo a cada ano. Isso não significa que essa seja a única coisa que Ele estará fazendo, mas mostra a sua ênfase. Precisamos perceber os tempos de Deus. Depois de 2 anos restringidos em nossas ações como igreja por causa do distanciamento social, chegou o tempo de sair e ganhar velocidade.
Nesse ano o Senhor nos abrirá portas que vão nos lançar em outra posição rapidamente. Teremos contatos com pessoas enviadas por Deus, que vão nos alçar rapidamente a níveis novos em nosso ministério e em nossa vida pessoal. A trajetória da vida cristã envolve dois grandes princípios: entrar por uma porta e percorrer um caminho. Entrar por uma porta e percorrer um caminho. São duas experiências, a experiência da porta e a experiência do caminho. Nós precisamos dessas duas experiências. E Deus vai nos dar essas duas experiências nesse dia de jejum. Amém? Tem pessoas aqui que vão entrar pela porta. Repentinamente a sua história vai ser mudada. Né? Quando você entrou pelaquela porta ali, você estava lá fora, sujeito a chuva, sujeito a sol. Mas quando você entra no outro ambiente. Né? Aqui está coberto, aqui está iluminado. É diferente. Então, você vai ter essas duas experiências durante este jejum. Entrar por uma porta significa que, abruptamente, depois de uma experiência, nos vemos em uma nova posição, em um novo lugar. Entrar pela porta significa que, num período muito pequeno, surge uma diferença tremenda. Deus nos abre portas para acelerar sua bênção sobre nossa vida. Evidentemente, depois que o Senhor nos dá uma chave para abrirmos uma porta, devemos trilhar um caminho de mudança. Depois de toda porta há um caminho, mas nesse ano teremos experiências de portas em nosso ministério. Tudo isso vai acontecer por causa do favor e da graça de Deus. Uma porta aberta é um momento do favor de Deus sobre a sua vida. Tudo que Esther precisava era de um momento na presença do rei para receber o favor e salvar o povo de Israel. Então, você vai ter nesses dias experiência de porta. Sabe, experiência de passar um momento na presença do Senhor. E as coisas serão mudadas, as coisas serão aceleradas na sua vida. Você vai subir em espiral. Elias subiu ao céu num redemoinho. E Deus falou com Jó também num redemoinho. Um redemoinho lembra uma escada em espiral. Existem muitos tipos de escada, mas há um segredo na escada em caracol. Nelas, você ganha a maior altura no menor espaço e tempo possível. Além disso, você não consegue ver o fim da escada. Quando está subindo, o Senhor conhece o fim. Você se concentra apenas em um passo de cada vez. Mas veja só, rapidamente você estará em um lugar mais elevado do que antes. Na escada em espiral, você economiza energia. Você não fica estressado, apenas deve se manter concentrado. Numa escada normal, você olha para cima e fica desanimado antes mesmo de dar o primeiro passo. Eu declaro que o Senhor levará você e a sua família a um nível mais alto do que jamais estiveram antes. Você vai subir mais alto nesse ano em seu conhecimento e revelação de Jesus Cristo, do Senhor Jesus Cristo. Seu relacionamento com sua família e com seu cônjuge será em um nível mais elevado e mais íntimo do que você jamais experimentou. Uma característica da escada em espiral é que você sobe sem mudar a posição. Está no mesmo lugar, mas num nível mais elevado a cada volta. Essa é a chave da escada em espiral. Dê um passo de cada vez. Se queremos ver a aceleração do tempo nesse ano, precisamos seguir a direção do Espírito Santo. Não questione, apenas siga as instruções do Senhor em cada situação. Nós vamos ler aquele versículo de Amós, né? Em 3 traduções diferentes. O ano da aceleração. Naquele dia, levantarei o tabernáculo caído de Davi e repararei as suas brechas. E levantando-o das ruínas, restaurá-lo-ei, como fora nos dias da antiguidade. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. E é verdade, agora não vai demorar muito. É o decreto do Eterno. As coisas vão acontecer tão depressa que a sua cabeça vai girar. Uma coisa depois da outra. Você não vai conseguir acompanhar a rapidez. Tudo vai acontecer de uma vez só. E para qualquer lado que vocês olharem, verão bênção. Bênção como vinho jorrando dos montes e colinas. Olha essa tradução, né, da Bíblia, a mensagem. Que tradução linda. Né? Como que o Senhor vai nos abençoar de maneira tão rápida? Creio que a promessa de Amós 9,13 vai se cumprir em nossa vida.
nesse ano de 2022. Entretanto, no contexto dessa promessa, a palavra de Deus diz que o Senhor também restaura o tabernáculo caído de Davi. O tabernáculo caído de Davi está associado ao louvor. Haverá muito louvor e adoração nesse tempo. No tabernáculo de Davi, o foco estava na Arca da Aliança. Em Atos 15, Tiago disse que era uma imagem da igreja. Atos 15, 16 diz: cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei. No tabernáculo de Moisés, havia um processo pelo qual se deveria passar. Primeiro, havia o altar do holocausto, depois a bacia de bronze. Então se chegava a um lugar santo, e só depois chegava ao Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. No tabernáculo de Davi, porém, não existia tal coisa. Simplesmente ia-se direto para a Arca da Aliança e adorava. Havia constante louvor e adoração. Quando avançamos em adoração, o tabernáculo é levantado. E quando ele é levantado, a promessa do versículo 13 se cumpre. Está chegando o dia em que o trigo crescerá tão depressa que poderá ser colhido, as parreiras produzirão uvas mais depressa do que se poderá fazer vinho. As parreiras produzirão tantas uvas que o vinho vai correr à vontade como um rio. Creio que as coisas que Deus fará em sua vida e na igreja vão fazer a sua cabeça girar, como diz a versão da Bíblia, a mensagem. Você não vai conseguir acompanhar. Muitas coisas vão acontecer ao mesmo tempo e não teremos qualquer controle. Nesse ano, haverá muito louvor e adoração sendo restaurados à igreja. O foco estará na arca, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Será um ano de restituição e restauração. Olha só, deixa eu só fazer um parêntese aqui, né? No tabernáculo de Moisés, havia, né, as repartições. Quando se entrava no tabernáculo, estava lá, né, o local do holocausto, onde havia a bacia de bronze. Depois se avançava, primeiro tinha o átrio para o lado de fora. Quando você entrava tinha, né, a bacia de holocausto. Depois você entrava para o lugar santo. Depois no Santo dos Santos, diante da arca. E só o sumo sacerdote poderia entrar uma vez por ano. Então, no tabernáculo de Davi é diferente. Quando a pessoa chegava, ele já ia direto diante da arca. Então, qual que é o tabernáculo que o Senhor vai restaurar nesses dias? É o tabernáculo de Davi, onde nós podemos entrar, né, na presença do Senhor e louvar Ele. Né? Porque o tabernáculo de Davi colocou cantores para louvarem o dia todo. Eles louvavam. Eu fui em Abu Dhabi, eu não lembro, veio na cabeça aqui agora, eu não lembro exatamente, né, os detalhes, mas aonde morreu, né, um dos fundadores da cidade de Abu Dhabi, eu fui na mesquita, não lembro o nome da mesquita também, a mesquita mais famosa do mundo. Né, tem o maior tapete lá, o maior tapete do mundo, o tapete inteiro é uma coisa gigantesca, né? Toda revestida de ouro em alguns locais. E lá nessa mesquita tem o túmulo da pessoa que construiu os Emirados Árabes, que fundou Abu Dhabi. E lá tem um local, né, lá no túmulo dele, em que ficam cantores cantando 24 horas, revezando. Né, vai uma turma, canta, depois sai aquela turma, vem outra turma, e assim eles ficam cantando 24 horas. Né? Era mais ou menos isso que acontecia no tabernáculo de Davi. Né? O Davi colocou cantores que louvavam ao Senhor o dia inteiro. Louvavam ao Senhor o dia inteiro. Então, quando você começar a louvar ao Senhor, quando você der valor ao louvor, quando você começar a louvar a Deus, adorar o Senhor, você pode ter certeza, as coisas serão aceleradas na sua vida. Amém? Comece a ter um louvor de gratidão no seu coração. Comece a aplicar o seu coração para agradecer ao Senhor. E Deus vai fazer coisas extraordinárias. O Senhor vai encurtar as distâncias. O Senhor vai encurtar as distâncias em sua vida. O que antes demorava muito tempo para ser feito, vai acontecer rapidamente. Deixe-me contar a você a história de teletransporte da Bíblia. Quando todos nós formos arrebatados, seremos teletransportados de um local para o outro em um piscar de olhos. Em Atos 8, lemos a história de Filipe, um evangelista. Ele não era um apóstolo, mas um evangelista, como qualquer um de nós que fomos chamados para evangelizar. Ele estava em Samaria e houve ali um grande mover de Deus. É interessante que a Escritura diz que muitos paralíticos e coxos foram curados. Não se menciona nenhuma outra enfermidade, indicando que Filipe tinha o dom de orar com paralíticos.
As pessoas estavam sendo libertas e se convertendo. E até um mago chamado Simão abandonou a magia e se converteu. Então um anjo do Senhor veio a Filipe e disse: levanta-te e vai em direção ao sul, pela estrada que desce de Jerusalém a Gaza. Esse é um lugar deserto. Se queremos experimentar a aceleração, precisamos seguir a direção do Espírito. E o primeiro passo aqui é ir para o deserto. Há um avivamento em Samaria, mas o Senhor mandou Filipe para o deserto. Algumas vezes, quando damos o primeiro passo, somos tentados a pensar que aquela direção não está nos levando ao cumprimento dos nossos sonhos. Quando você sobe a escada em espiral, você está realmente ficando no nível mais alto, no mesmo lugar que Deus tem para você. As direções de Deus, algumas vezes, parecem que não nos levam ao lugar que sonhamos, mas simplesmente obedeça. Filipe obedeceu. Então ele viu a carruagem de um etíope, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes. Ele era um eunuco encarregado de todo o tesouro da rainha. Ele havia ido a Jerusalém para adorar e estava voltando. Naquele momento ele estava sentado em sua carruagem lendo o profeta Isaías no capítulo 53, onde há uma profecia sobre o Senhor Jesus. O Espírito então mandou que Filipe se aproximasse da carruagem. Prepare-se para ouvir o Espírito. O Senhor lhe dará instruções simples, disponha-se a obedecer. Porque isso vai acelerar o tempo em seu ministério. Muitas vezes o Senhor lhe mandará fazer coisas simples, apenas obedeça. A aceleração é do Senhor e não é nossa. É do Senhor, não é nossa. Não precisa ficar apressado por coisa alguma. Você só precisa se concentrar em um passo de cada vez. Filipe se aproximou e perguntou ao eunuco: você sabe o que está lendo? Ele disse: como posso, se ninguém me explica? Então ele sentou e explicou-lhe sobre Jesus. Chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado? Filipe respondeu: é lícito, se creres de todo o coração. E respondeu ele, disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então Filipe batizou o eunuco. Agora veja o que aconteceu logo em seguida. Filipe foi teletransportado. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio achar-se em Azoto. Essa cidade de Azoto é a mesma Asdod do Velho Testamento. Todos nós queremos ver o miraculoso. Algumas vezes pensamos: cansei de andar, queria ser teletransportado. Mas Filipe nunca pediu isso. Ele apenas obedeceu ao Senhor, um passo de cada vez. Deus acelerou o tempo e encurtou a jornada. Ele vai fazer isso nesses dias também. Vai encurtar a jornada que parecia tão longa. Filipe nem sabia que encontraria o eunuco. Ele apenas obedeceu. Indo para o lugar, um passo de cada vez. Quando Deus chamou Abraão, ele não deu instruções detalhadas dizendo: vai para esse lugar e depois para aquele e então você encontrará o destino. Nada disso. Ele apenas disse: vá. Então, quando chegou lá, Deus lhe deu novas instruções. Na Bíblia não há nenhuma ocasião em que Deus teve pressa. O único evento em que isso aconteceu foi na parábola do filho pródigo, onde se diz que o pai correu quando viu o filho vindo de longe. Na verdade, essa é a única ocasião em que Deus se apressa, é para nos salvar. Se você observar nessa história de Filipe, verá que Deus se apressa para promover a salvação das pessoas. O Senhor tem pressa para pregarmos o Evangelho. É interessante que no capítulo 8, 9 e 10 de Atos, relatam 3 conversões. Sabemos que todas as nações vieram dos 3 filhos de Noé, Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai dos africanos. Sem deu origem aos povos do Oriente Médio. E Jafé é a origem dos europeus. No capítulo 8 temos a conversão do eunuco, que era etíope e, portanto, descendente de Cã. Depois temos a conversão de Paulo, que era semita. E, por fim, vemos a conversão de Cornélio, que era italiano, um europeu descendente de Jafé. Então, o que é que eu quero dizer para você? Apenas obedeça. Obedeça ao Senhor. Esses são dias. Gente, eu sinto muito forte no meu espírito que esse jejum vai mudar a nossa vida.
vai mudar a nossa história. Mas nós precisamos estar dispostos a obedecer. Obedecer. Apenas obedeça. O Espírito Santo ele vai nos dar instruções, ele vai te dar certas direções, ele vai dar um certo, constrangimento dentro de você, para você fazer algo. Faça, obedeça, simplesmente obedeça. Quando o Espírito falou para Filipe, vá, né, para o deserto, parecia que estava errada aquela instrução, aquela direção. Poxa, está um avivamento aqui, está uma alegria, está havendo cura, está havendo milagres, né? Aqui está tão bom. Mas quando o Espírito falou, vai para o deserto, ele apenas obedeceu. E ele foi para o deserto, e ele teve uma experiência na vida dele como nunca antes, ele foi teletransportado. Ele pregou para o etíope se converteu, batizou o etíope, e quando eles saíram da água, simplesmente ele foi teletransportado. Filipe experimentou aquilo que nós vamos experimentar na glória. Né? A Bíblia diz que nós vamos ter um corpo glorificado. Né? Jesus, quando ele ressuscitou, os discípulos estavam, né, num lugar fechado, com as portas fechadas, diz a Bíblia, e de repente Jesus chegou no meio deles. Jesus passou pela parede, né, sem ter que abrir a porta. Filipe experimentou isso. Né? Filipe experimentou ser teletransportado acima do nível natural das coisas. Então, Deus vai fazer coisas na nossa vida nesses dias. Nesses dias de aceleração, o Senhor vai te dar direções. Simplesmente creia e obedeça. Obedeça a direção do Senhor, que você vai experimentar milagres que você nunca experimentou antes na sua vida. Discernimento para entender a profecia. Jesus lhes respondeu, destruí este santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus, em 46 anos foi edificado este santuário, e tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto, e creram na Escritura e na palavra de Jesus. O Senhor Jesus estava falando do seu corpo, mas os fariseus estavam falando do templo de pedras. O Senhor não fez questão de explicar. Quando as pessoas têm apenas o entendimento natural, elas não podem compreender as coisas do Espírito. Mesmo os discípulos só entenderam a palavra do Senhor depois que ele ressuscitou. Você precisa também receber luz de Deus para entender a obra de aceleração do Senhor. Procure discernir onde o Senhor vai acelerar no seu ministério nesses dias. Creia nessa promessa de aceleração, mesmo quando parece completamente improvável. Mesmo que nos últimos tempos você tenha experimentado um aparente retrocesso, as promessas de Deus não se cumprem automaticamente em nossa vida. Precisamos deliberadamente nos apropriar delas. Não fique parado passivamente, mas ative a sua fé. O Senhor vai cumprir a sua promessa em sua vida. Simplesmente creia, porque a fé é o acelerador das coisas espirituais. O momento do favor vai mudar a história. Na química, existem certas substâncias que chamamos de catalisadores, os quais fazem com que uma reação química seja acelerada. O Senhor vai colocar catalisadores em sua vida. Pode ser uma única pessoa que se converteu, mas ela será usada para trazer dezenas de outras para a vida da igreja. Um toque do favor vale mais do que uma vida inteira de trabalho. Apenas um telefonema, um momento por acaso, conhecer uma pessoa certa, o levará a um novo nível. Não estou exortando você a entrar no favor, mas a permanecer nele. Você é filho, por isso já tem favor. Portanto, prepare-se para o favor. Deus está prestes a fazer algo incomum em sua vida. E quando acontecer, ninguém poderá explicar. Nem você poderá receber o crédito, porque isso é o favor de Deus. Quando Davi derrotou Golias, ele foi colocado repentinamente num novo nível. Algumas vezes Deus abre portas, outras vezes permite que venha o inimigo. Mas não se preocupe, pois o inimigo é apenas um trampolim de Deus em sua vida. Você pode pensar que está ficando para trás e que já é tarde demais. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, né? Ontem o pastor estava contando, não sei quantos acompanharam a live do pastor Luiz ontem à noite, no culto. Ontem ele estava contando de uma irmã com 44 anos. A vida toda tentando engravidar. Não conseguia engravidar. Né? Orava e não conseguia, orava e não conseguia. Né? De repente, entrou debaixo do favor, creu e descansou. Né? Um dia está lá, começou a sentir
né, cheiro das coisas mais forte, começou a reclamar com o marido algumas coisas, e foi falando, e o marido falou, olha, você está grávida. E ela falou, não é possível. 44 anos, né? Foi no médico, né? Estava grávida, está grávida, né? Então, às vezes você pensa que está ficando para trás, já é tarde demais para realizar o sonho. Saiba que Deus pode fazer no momento algo que o colocará muitos anos adiante. Esse é o poder de Deus acelerando. José passou 13 anos em segundo plano, sendo negligenciado, maltratado e enfrentando muitas noites solitárias. Mas ele não ficou amargo. Antes continuou esperando no Senhor. Certo dia, Faraó teve um sonho que ninguém podia interpretar. Então trouxeram José. Ali em pé, diante de Faraó, o homem mais poderoso da terra, José interpretou o sonho. E Faraó ficou tão impressionado que fez de José o primeiro ministro, o segundo em comando. Imagino que essa reunião não tenha durado mais do que 1 hora. José entrou como um escravo escoltado por guardas e 1 hora depois saiu como primeiro-ministro, rodeado de assessores e secretários. Você não imagina o que Deus pode fazer em 1 hora. Você pode ter passado anos de sofrimento, anos de negligência, anos sem ver nada acontecendo, mas em 1 hora você não apenas será livre da prisão, como terá os seus sonhos realizados. Como isso pode acontecer? O favor fará isso em sua vida. Quando Deus soprar sobre você, as portas sobrenaturais se abrirão. Hoje talvez você se sinta como se estivesse em um poço, mas não desanime. Não desanime. Não desanime. O tempo da aceleração está chegando. Esse não é o seu destino final. Deus está se movendo. Quanto maior for a oposição, quanto mais o inimigo tentar te puxar para trás, mais você avançará para frente. É assim como um arco e flecha. O inimigo pensa que está puxando você para trás, para lhe resistir. O que ele não percebe é que está preparando para ser disparado mais longe do que você jamais imaginou. Amém? Quantos creem no poder da aceleração? Fique de pé onde você está. Nós vamos orar nesse momento, né? Queria que você pegasse os seus alvos pessoais. Nós distribuímos aí também, né, os alvos, nossos alvos como empresa, né, nossos alvos como instituição, né? Depois para você orar. Mas eu queria te dar um tempo, né? Se você não pegou a sua fichinha de alvos pessoais, o Geo César tem, pode pegar a sua fichinha de alvos pessoais. Nós vamos colocar um louvor e você vai gastar um tempo orando, né? Você que está nos assistindo também, se você escreveu os seus alvos num papel, num caderno, numa folha, pega os seus alvos agora, sabe? Comece a declarar. Você precisa confessar aquilo que o Senhor quer fazer na sua vida. Sabe, eu tenho aprendido no decorrer dos anos, que eu preciso confessar coisas boas a meu respeito. Né? Eu já sou abençoado. Então eu tenho aprendido a dizer isso, eu sou abençoado. Eu sou filho amado, meu pai me ama. Né? Eu sou um dos maiores empresários dessa cidade. Eu sou homem de Deus, eu sou um pai abençoado, eu sou um marido abençoado. Eu tenho confessado isso a respeito da minha vida. Confesse isso a respeito de você. Declare, eu sou abençoado. Esse é o ano da aceleração. Esse é o ano que eu serei abençoado. Esse ano será diferente na minha vida. Sabe? Confesse isso. Creia dessa forma. Confesse isso que o Senhor vai fazer na sua vida. Eu vou te dar uns minutos para você orar pelos seus alvos pessoais. Amém? Vou tirar aqui. Pode ir, depois eu venho e coloco. Quem tu és, sou amado por ti. É quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Eu sei que muitos procuram respostas em tanto lugar, mas eu sei que nós procuramos respostas. Só tu podes dar, tu sabes tudo que eu preciso antes de eu falar. Tu és um bom pai. Quem tu és, é quem
essa paz tão inexplicável que eu não posso falar. Me chamas pra ir mais fundo, me chamas pra ir além, me chamas pra ir mais fundo em amor. Amor, és um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. És um bom, bom Pai, é quem tu és, é quem tu és, é quem tu és. Sou amado por ti, é quem eu sou, é quem eu sou, é quem eu sou. Amém. Agora você vai pegar a sua ficha, né? A sua ficha das pessoas que você está orando nesses dias pela salvação. Pega aí, né? Eu escrevi aqui 6 nomes, né? Mas ore pelo menos por 3 pessoas. Nós vamos te dar um tempo para você orar. Nessa fichinha tem um roteiro, né? Ore quebrando as forças do diabo que tem prendido as pessoas. Ore para que o Espírito Santo convença essas pessoas do pecado, da justiça e do juízo. Ore ministrando ao coração de cada uma delas a necessidade de Deus. Ore para que Deus crie uma circunstância e peça para que Ele dê oportunidade, né, dessas pessoas serem evangelizadas. Ore visualizando a salvação de cada uma dessas pessoas. Tá? Então você gaste aí um minutinho orando por essas pessoas. Agora você vai pegar seu alvo de confissão diária, né? Seu versículo aí. Nós mandamos no grupo, mandou, não mandou, Paulo? Mandou no grupo? Então, nós vamos confessar hoje, né, a palavra do dia, o segundo dia, né? Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecados por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Vamos ler todos em uma só voz? 1, 2, 3. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Agora vamos falar todos em uma só voz também, né? E depois nós vamos orar a respeito disso aqui. Acabou de mandar aqui, esse é o de ontem. Falei que esse era o de ontem. Olha, vou te falar um negócio. Eu teimei com eles aqui, que isso aqui era o de ontem. Não, esse não, é o de hoje. Hoje a confissão é de ontem. A confissão é de ontem, sabe? A confissão eu vi que era de ontem. Então vamos lá. A nova. Agora a nova eu preciso de um celular para me ler, né? Porque eu não tenho. Então vamos lá. O versículo então tá certo. Agora a confissão, vamos ver a confissão de hoje, né? Eu vou ler ela, depois nós vamos falar todos juntos, depois nós vamos orar em cima dela. Jesus se tornou pecado por mim, para que nele eu fosse feito justiça de Deus. Eu sou a justiça de Deus em Cristo. Fui justificado pela fé. Porque eu fui justificado, eu posso reinar em vida sobre as circunstâncias e sobre as obras do inimigo. Cristo nunca cometeu pecado, mas Deus colocou sobre ele o meu pecado. E eu não era justo, mas Deus colocou a justiça de Cristo em mim. Agora, pela fé, eu sou justiça de Deus em Cristo. Amém? Vamos falar rapidamente, já estamos no nosso horário, estamos encerrando a nossa live. Mas vamos lá, todos juntos de uma só vez. Jesus, justiça de Deus em Cristo. Agora, pela fé, eu sou justiça de Deus em Cristo. Eu sou justiça de Deus em Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal, Tinha pausado, fala que você só fez a confissão. Tinha pausado? Tinha pausado. Tinha pausado a gravação, né? Eu fiz só a confissão agora. Nós estamos encerrando. Nós vamos dar só um grito de guerra aqui e vamos finalizar esse momento nessa manhã. Mas eu queria pedir para você que tem um testemunho. Eu sei que o Senhor vai operar grandes testemunhos na nossa vida nesses dias, né? Assim como o de ontem, eu sei que hoje haverá novos testemunhos. Então você que recebeu um milagre, você que experimentou, né, o favor e a graça do Senhor, me escreva. Mande para mim no meu WhatsApp, mande por escrito.
né, para que nós possamos estar compartilhando. Nosso grupo também, nós temos 2 grupos, o grupo do jejum 2. Temos 350 pessoas participando deste jejum. Tá? Lá no grupo também você pode compartilhar o seu testemunho daquilo que o Senhor tem feito na sua vida. Amém? Deus abençoe você, né? Tenha uma semana abençoada, uma terça-feira abençoada, cheia da graça e da vida do Senhor. Se Deus é por nós, quem será por nós? Deus abençoe você, um dia abençoado em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe você.